Olá, olá, fã de esporte ligado nos canais de ESPN, um grande abraço, começando mais um The Books on the Table inédito nesta semana e hoje com a dupla de comentaristas de volta, os dois titulares dessa bancada aqui, André Kfouri, um abraço. Tudo bem, Ari? Abraço, seja bem-vindo ao nosso novo estúdio. Você conhece hoje, você tá bem pra caramba na foto aqui. Obrigado. Paulo Antunes. Tudo bem? Quanto tempo, né? Longas e tenebrosas festas. Eu vou te falar uma coisa, 30 dias longe e agora eu chego e tem esse estúdio aqui. Que maravilha, parabéns do Books on the Table. Tá bonito, né? E vai ficar mais bonito ainda se você mandar pra cá a sua camisa, a camisa do seu time, né? Hoje temos um buraco vazio, né? Tivemos a camisa do Fluminense, então você manda a camisa do seu time aí, o que você quiser, seu time de beisebol, basquete, futebol americano aqui no Brasil, manda para esse endereço que tá aí na sua tela, Rua Piracicaba, 175, Sumaré, São Paulo, 012-54050. Manda aos cuidados aí da produção do The Books on the Table. Sua camisa vai enfeitar o nosso estúdio. Vamos conferir os destaques do The Books on the Table de hoje. Acabou a espera. A temporada 2012 da MLB está aqui. No hockey, os playoffs já estão logo ali, começam na quarta-feira. NBA, os Spurs pegando fogo e Red Miller no Hall da Fama. E na NFL, as novas camisas foram apresentadas para a temporada. E claro, as 10 melhores jogadas da semana. Tudo isso no nosso The Books on the Table. Vamos começar a falar de todos os assuntos depois do intervalo. Jogos Olímpicos Londres 2012. Você já entra no clima aqui nos canais ESPN. Contagem regressiva para Londres 2012. Oferecimento Diesel S50, a nova geração do diesel Petrobras. Bradesco, presença lado a lado com o esporte brasileiro. E McDonald's, pão, queijo, carne, queijo, pão. É quarteirão, um clássico. A Petrobras investiu 16 bilhões de reais e desenvolveu o diesel S50, um combustível com menor teor de enxofre e que reduz os custos de manutenção. E você pode atravessar o Brasil de ponta a ponta usando somente diesel S50. É a Petrobras levando você até o seu destino e trazendo de volta. As batalhas do rugby europeu continuam. Quartas de final da Copa Heineken de Rugby. Hoje, o Edimburgo pega o Toulouse. Amanhã ao vivo, o Munster encara o Ulster. E os Saracens têm pela frente o Clermont. Copa Heineken de Rugby, nos canais ESPN. O beisebol conta histórias inacreditáveis e inesquecíveis. 27 de outubro de 2011, o St. Louis Cardinals virou o jogo numa partida histórica. Freeze, in the air to center, way back, goodbye, home run! Esteja presente nos momentos inesquecíveis. White Sox contra Rangers, domingo ao vivo, nos canais ESPN. Nova temporada da Major League Baseball oficialmente começou essa semana. Vamos conferir as transmissões dos canais de ESPN pro beisebol. Hoje, 11 da noite, ESPN HD, Kansas City Royals e Los Angeles Angels, rolando lá na ESPN HD. No domingo, ao vivo, ESPN, ESPN HD, Chicago White Sox e Texas Rangers. Na segunda-feira, Milwaukee Brewers e Chicago Cubs
a partir das 8 da noite na ESPN HD. Nova temporada da Major League Baseball, o Opening Day foi na quarta-feira e muita coisa aconteceu. O Miami Marlins inaugurou seu novo estádio bonito, estádio do Miami Marlins, que jogou contra o St. Louis Cardinals. E os Cardinals vencendo aí por 4-1 a equipe de Miami. Detroit Tigers e Boston, o Verlander jogou bem, né? 8 entradas, cedeu apenas 2 rebatidas. Os Red Sox anotaram 2 corridas na 9ª entrada contra o José Valverde, que estava com uma sequência de 52 jogos salvos seguidos, né? Mas aí o Detroit Tigers foi lá na segunda parte da 9ª entrada e conseguiu a vitória por 3-2. Philadelphia Phillies e Pittsburgh Pirates. Roy Halladay, né? Falar do Roy Halladay. Mais uma performance sensacional, foram 8 entradas, 2 rebatidas cedidas, nenhum walk, 5 strikeouts. Uma boa performance também do arremessador do Pittsburgh Pirates, aí o Eric Bedard, mas o Philadelphia Phillies vencendo o primeiro jogo da temporada. É do Papelbon no Phillies. E aí o novo dono, né, o novo manager dos Dodgers, é um grupo que comprou os Dodgers. Magic Johnson, quase 2 bilhões de dólares. E que performance, né, aí do nosso querido Dodgers vencendo por 5-3, home run do Kemp. E aqui os Braves perdendo para o New York Mets e a volta do Johan Santana, né, 19 meses sem arremessar, arremessou 5 entradas e foi muito bem na vitória dos Mets. E por fim a gente vai ver aí o Strasburg jogando pelo Washington Nationals, que venceu o Chicago Cubs por 2-1. Outro jogador voltando de contusão, né? Strasburg com esse braço dinâmico, né? Um jogador que tem uma belíssima bola de curva, uma bola rápida, excepcional, 7 entradas, apenas 5 rebatidas, 1 corrida cedida. Foi um bom opening day e os arremessadores titulares realmente se destacaram nesse primeiro dia da temporada. Houve um momento nessa primeira rodada que de 5 jogos só havia sido marcada uma corrida em 4 jogos 0-0, 1-0, todos depois da 5ª entrada. E o que acontece no começo da temporada, como sempre, é que os pitchers têm vantagem sobre os rebatedores. Daqui a pouco os arremessadores que não são tão bons começam a jogar. Os rebatedores que jogam todo dia se acostumam com a temporada que está começando e as coisas se equilibram um pouco. Mas por enquanto, primeiros dias, vai ter um monte de 0-0 aí tarde nos jogos. Isso é bastante interessante também. 162 jogos. Se você quiser saber mais, tem a prévia da Major League Baseball no nosso site no espn.com.br. De contrato novo, o Joey Votto renovou o contrato com o Cincinnati Reds. 10 anos, 225 milhões de doletas. É interessante que na temporada passada, no início do ano, o Cincinnati Reds tinha uma folha de pagamento de apenas 74 milhões de dólares, né? E agora o Joey Votto vai ganhar mais de 22 milhões de dólares por ano. É um jogador que já foi MVP, é um excepcional talento, mas é aquela coisa, né? A gente lembra uns 10 anos atrás, quando o Alex Rodrigues foi contratado pelo Texas Rangers por perto de 25 milhões de dólares, o time não teve nenhuma flexibilidade para contratar outros jogadores. Será que isso pode acontecer no pequeno mercado de Cincinnati? É algo para a gente ficar de olho. E ele é o segundo primeira base mais bem pago, né? O Pujols assinou 10 anos, 240 milhões, ele 10 anos, 225 milhões. O Prince Fielder fechou 9 anos esse ano com o Tigers, 214. E aí o Teixeira e o Adrian Gonzalez na sequência. Cincinnati, que é o segundo melhor time do estado de Ohio. Independentemente da idade do jogador, um compromisso tão longo quanto esse, de 10 anos, envolvendo uma quantidade tão absurda de dólares, leva a uma certeza: em algum momento desse contrato, o Cincinnati Reds vai se arrepender de ter dado todo esse dinheiro por tanto tempo para esse jogador. E não interessa que é o Votto, ou se é o Alex Rodrigues, ou se é o Albert Pujols, né? O contrato do Alex Rodrigues, esse que o Paulo mencionou, Texas, 25 milhões de dólares, 10 anos, 250 milhões de dólares no total. 2 times já se arrependeram por esse contrato. O Texas, tanto que ele não está mais lá. O Yankees, que deu uma extensão para ele, baseado na quebra de recordes e o Hall da Fama, quer dizer, que são objetivos que não são do time, né? O contrato dele vai até 2017, ele vai ter mais de 40 anos. E ele vai estar jogando como?
Então, já não está jogando como. Exato, já não está. Bom, outras notícias da Major League Baseball para a gente conferir rapidinho. O Matt Kemp renovou com o Giants, 6 anos, 127 milhões e meio. O Baldo Jimenez foi suspenso 5 jogos porque acertou o Troy Tulowitzki. Foi pouco para ele. Foi a segunda vez. Ex-companheiro de equipe, né? Jogava no Colorado, né? E o Andrew Bailey operou o dedão e vai desfocar o Boston Red Sox. É uma grande perda pro Boston, viu? Porque o Boston já está colocando o Daniel Bard, que foi muito bem na 8ª entrada no ano passado, agora na rotação titular. O Jonathan Papelbon foi embora pro Philadelphia Phillies. Então contratou o Bailey para ser o novo closer. Né? Agora vamos colocar o Mark Melancon, tá? Que teve 20 saves, mas no Houston Astros no ano passado, né? Agora ele vai jogar contra o New York Yankees, contra a Tampa Bay Rays, contra a Toronto Blue Jays, até o ataque do Baltimore Orioles é muito forte na divisão leste da Liga Americana. Eu acho que é um desfalque importante. O Melancon já perdeu o primeiro jogo da temporada aí pro Boston. Vamos ficar de olho no bullpen dos Red Sox, que preocupa. A temporada para todo mundo ser regular, né? Porque o beisebol esse ano ele vai ter vai ser muito junto, vai ser muito parelho, ainda mais com essa outra vaga que abriu aí pro Wild Card, né? Vai ser empolgante. Realmente vai ser empolgante. Esse joguinho no final. Depois a gente fala mais disso aí no nosso site. Tem mais sobre o beisebol, ESPN.com.br. Vamos falar do hockey sobre o gelo, a NHL. Os times que vão aos playoffs já estão definidos, mas não estão definidos as posições. Aí a classificação do leste: Rangers 109, Bruins 100, Panthers, que está liderando a divisão sudeste, tem 92 pontos. Aí o pessoal do Atlântico, né? Penguins, Flyers e Devils. Senators indo para os playoffs mais uma vez. E os Capitals conseguiram ontem a sua passagem para a pós-temporada. Vancouver Canucks brigando com Rangers e St. Louis pelo troféu presidente, melhor time, né? O Kings em terceiro, liderando a divisão do Pacífico, 94. Predators, Red Wings, Blackhawks, aí os Sharks e os Coyotes. Sharks, Coyotes e Kings ainda brigando pela divisão do Pacífico no último jogo, que vai ser no sábado, né? O sábado tem a decisão da vaga, né, dos playoffs, da posição de cada time dos confrontos para a pós-temporada. A gente tem 2 jogos para mostrar que aconteceram nessa quinta-feira. O primeiro deles, o Buffalo, que foi jogar contra... Na verdade, o primeiro foi Florida e Washington, então. Aí o Neuvert, o Vokun já estava machucado, o Neuvert saiu machucado ontem, problemas para o Washington nos playoffs, porque o time não tem goleiro. Vai ter que trazer mais um. Holt é da NHL, jogou 5 jogos só na temporada, vai ter que trazer outro para jogar playoff. E o Buffalo tinha chance, saiu vencendo, mas tomou 2 gols no terceiro período. O Matt Reed fez o gol da vitória do Flyers. E tem um confronto nos playoffs definido já, Flyers e Penguins. E o Jaromir Jagr vai jogar uma série de 7 jogos contra os Penguins. E isso vai ser legal. Vai ser bacana mesmo, né? E a gente sempre fala aqui da pós-temporada do hockey, completamente imprevisível. Né? Quer dizer, o 8 ganha do 1, o 7 ganha do 2, o 6 ganha do 3, é imprevisível. Então, se o Washington Capitals aprontar para cima do Rangers, quer dizer, vai ser uma surpresa, porque, como você disse, o Washington Capitals está bastante desfalcado e os Rangers estão numa fase incrível nessa temporada. E ano passado mas também não vai ser nenhum choque, assim, né? Não tem. Ano passado o Vancouver foi de sobra o melhor time da liga, foi jogar contra o Chicago, que era o 8º. Sim. E o jogo estava 3-0 para Vancouver, o Chicago foi lá e empatou 3-3. E aí Vancouver só foi ganhar na prorrogação do jogo 7. Né? Então, é o playoff. Tu que até me perguntou, nosso produtor, quem é que vai ganhar? Eu falei, qualquer um dos 16 que for para a pós-temporada pode ganhar. Né? Então vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo e na sequência a gente fala da NBA aqui no nosso The Books on the Table. Hein? Viagem, para mim, é tudo de bom. E essa viagem aqui é especial. Nós ganhamos tudo, mala, guia, um hotel maravilhoso. Eu não quero esquecer de nada. Achei que eu não fosse ficar tão emocionado, né? Proporcionou pra gente esses momentos assim de união de família, da gente querer fazer mais vezes isso. Você também pode viver essa experiência que não tem preço. Participe da promoção Surpreenda Disney. Cadastre-se. Em abril, nos canais ESPN,
Termina a temporada regular da NBA. A Copa do Brasil. O beisebol retorna. E o melhor do futebol europeu. Barclays Premier League. La Liga. Série A italiana. UEFA Europa League. E a UEFA Champions League. Em abril, nos canais ESPN. Olha, a nova Colgate 360 Surround. Doutor, está pronta! Perfeito! Como 80% das bactérias não estão nos dentes, sua missão é limpar mais do que só os dentes. Use suas cerdas Surround para limpar as bactérias de ambos os lados. Ative o limpador lateral e o limpador de língua e bochecha, tendo assim 3 formas de eliminar bactérias. Adeus, bactérias. Colgate 360 Surround. Limpa mais do que só os dentes. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Transmissões dos canais de ESPN para a NBA. Na quarta-feira, Atlanta Hawks e Boston Celtics, 9 da noite ao vivo. Você que está conferindo o The Books on the Table inédito dessa sexta, acabou de acompanhar o Miami Heat contra o Memphis Grizzlies. Para a gente falar, vamos mostrar o nosso site aí, que tem notícia legal para o basquete do Brasil. O Fábio Melo, lá de Syracuse, confirmou a participação dele no draft da NBA. Na transmissão de terça da final da NCAA feminina, os nossos companheiros já haviam informado que o Fábio Melo teria assinado com um agente. Ele vai para o seu terceiro ano, então assinou com um agente do terceiro ano, já tem que ir para o draft, não pode voltar atrás, ele vai para o... Será que vai para a NBA? Vamos falar disso. Vamos ficar de olho. Vamos conferir também o Antonadas, novo Antonadas. Paulo Antunes voltou de férias e tem Antonadas novo. Kentucky! Kentucky! We are the World Cup! On USA, we are for fight for the fight to... Pagar mico aqui. Tem que mostrar eu pintado aqui pra pagar mico aqui, né? Do lado dos colegas. Você podia ter vindo pintado, podia ter, né? Você devia ter gastado um tempinho mais ali na maquiagem, vindo de vermelho. Gostou da barba azul? Gostei. Tá. Bom, pra gente seguir aqui nosso The Books on the Table para falar do Orlando Magic, uma confusão aí do Stan Van Gundy, do Dwight Howard. Dwight Howard jogou mal ontem, fez 8 pontos só. Tá feia a coisa lá. Tá feia. Derrota seguida. Foi uma cena surreal. Stan Van Gundy estava dando entrevista para os repórteres antes do jogo, na hora do almoço, e ele disse, confirmando as especulações, que ele tinha sido informado pelos gerentes do time do Orlando Magic que o Dwight Howard, estrela do time que acabou de assinar uma extensão, queria que ele fosse demitido. A situação é que, para convencer o Howard a ficar no Orlando Magic e não sair do seu contrato, que ele tinha uma cláusula de opção para sair, os executivos e o dono do time entregaram algumas responsabilidades para ele. Ele poderia decidir o futuro do general manager e do técnico. São dos maiores absurdos. Uma das maiores vergonhas que alguém que é pago para tocar um time pode fazer. Para convencer um jogador a ficar, você pode escolher o técnico e o general manager. Teria dito o Dwight Howard que ele não queria esse tipo de responsabilidade e ele ia ficar. Mas as informações são um pouco diferentes, chegaram ao Stan Van Gundy logo depois que ele comentou isso com os jornalistas. Apareceu o Howard para dar entrevista e deu um abraço nele. É simplesmente bizarro o que está acontecendo lá em Orlando, né? A gente viu, o Stan Van Gundy, olha, 4 temporadas seguidas com pelo menos 50 vitórias, levou o time às finais da NBA em 2009. O Orlando Magic nessa temporada já teve algumas derrotas bizarras, né? Mas mesmo assim é o terceiro melhor time da conferência. Sabe, eu acho que o Dwight Howard, eu sei que ele quer novos jogadores, eu sei que ele quer uma base melhor lá em Orlando para realmente poder conquistar o título, mas não é um time ruim, ele abrindo a boca, né? E essas notícias aí na mídia não ajudam o Magic, né? É o tipo de coisa que derruba um time, especialmente algumas semanas antes dos playoffs.
né? Isso aqui é um verdadeiro absurdo. Então eu sei que o Dwight Howard é o melhor pivô da liga, é um dos melhores jogadores do planeta e tudo mais, mas nesse momento ele tá atrapalhando o seu time. E o New York Knicks, 10 vitórias, 3 derrotas desde que o Mike Woods não chegou lá. O time está crescendo bastante, Tyson Chandler jogando bem, o Carmelo Anthony está melhorando, o time não está sentindo tanto a falta do Stoudemire. Olho no Knicks, né, que está crescendo, deve ir bem para os playoffs. Quem vai para os playoffs com certeza é o Chicago Bulls, que jogou ontem contra o Boston Celtics e venceu e sem o Derrick Rose. 12º jogo seguido. É impressionante, 8 vitórias, 4 derrotas sem o Derrick Rose aí nos últimos 12 jogos. Ele já ficou fora de 22 partidas esse ano e Chicago venceu 15. Né? É possível que esse seja o confronto da segunda rodada dos playoffs. E para mim o Chicago Bulls leva uma vantagem enorme em cima do Boston. Eu sei que o Boston tem uma grande defesa, é número 1 na liga em assistências e tudo mais, e eu acho que teria uma pequena chance contra os Bulls. Mas fisicamente Chicago domina Boston e de novo dominou o Celtics no garrafão, conseguindo essa vitória aí em cima do Celtics. A defesa é muito boa do Chicago também, né? 86 pontos limitaram o Boston ontem, e quando eles limitam seus times a menos de 90 pontos, eles têm 26 vitórias e nenhuma derrota na temporada, o Chicago Bulls. E o plano para o Derrick Rose, evidentemente, é afastar qualquer possibilidade dele voltar e se machucar de novo. Problema muscular, virilha, difícil, né? Tem playoffs vindo aí, precisam dele, evidente. Quem está bem esse ano é o Indiana Pacers, né? Que primeiro, vamos falar do Spurs, vamos falar do Indiana Pacers já. Os Spurs venceram mais um jogo, agora são 9 jogos seguidos com vitórias do San Antonio Spurs. E segundo o melhor time no Oeste, só atrás do Oklahoma. E o Thiago Spurs já está jogando bem lá, né, rapaz? O banco jogando bem, o Thiago Spurs jogando bem. Olha, o Tim Duncan, todo mundo falando que ele está velho, né? 15 pontos, 9 rebotes nessa temporada, são as médias dele. O Tony Parker, mais de 19 pontos por jogo. E é o seguinte, o ano passado, antes da pós-temporada começar, lembra que a gente falava do Dallas Mavericks, que não tinha chance, né? Que todo ano tá lá nos playoffs e perde nos playoffs, que é um time que tá velho e tudo mais, né? O San Antonio Spurs tinha um pouquinho parecido com o Dallas Mavericks, né? Em termos de idade e tudo mais, experiência nos playoffs, mas 21 vitórias, 4 derrotas em casa nessa temporada. Tem tudo para terminar, de repente, com a melhor campanha da conferência, como você disse, apenas um jogo atrás do Thunder. Então, é um time que a gente sempre tem que ficar de olho. Mas é que é um time que não encanta, né? É um time extremamente eficiente, mas como ele não encanta, ele não chama tanta atenção. Aí quando você vai ver os números, eles estão lá e ganham. Mas, olha, 38 vitórias, 14 derrotas, né, nessa temporada, e é um time que já venceu o título, é um time que tem jogadores experientes. Assim como o Dallas Mavericks, que já tinha ido para as finais contra o Miami Heat, perdeu, conseguiu se recuperar anos depois, é possível que isso aconteça com o San Antonio Spurs. Bom, eu tava falando do Indiana Pacers, né, que tá bem essa temporada, né, o Leandrinho tá jogando lá, mas isso era melhor quando tinha um tal de Red Miller jogando lá em Indiana, e o Red Miller tá no Hall da Fama da NBA. Mais do que justo, né? Absolutamente justo. Esse cara aí... Você lembra bem do Red Miller, pra quem desenvolveu uma relação de afeto com o New York Knicks, só é um fantasma. Esse rapaz eu vejo ele aí atrás de você, Ari, eu fico um pouco de medo dele. Ele tinha uma capacidade absurda para ganhar dos Knicks em playoffs. Perdeu, ganhou, mas teve alguns momentos em que ele sozinho resolveu os problemas, não interessava se faltava um segundo para o jogo acabar. Né? Virou tema do 30 for 30. Exatamente. Né? Eu vou citar 2 momentos aqui. Jogo 5 de 1994 contra o New York Knicks, anotou 39 pontos, 25 pontos no quarto período lá no Madison Square Garden, né? E em 1995, no jogo número 1 contra o New York Knicks, teve aquela performance inacreditável, né? 8 pontos em 8,9 segundos para conseguir também uma vitória incrível. Teve aquele bate-boca. Do 30 for 30, né? Esse é. Teve aquele bate-boca com o Spike Lee. Com o nosso querido Spike Lee. Ele aperta o pescoço. Exatamente, né? Um negócio que ficou bem quente. O Red Miller, número 2 na história da NBA em cestas de 3, realmente um jogador que sempre aparecia na hora H, mais do que merecida aí a indicação dele. Vamos falar de um assunto aqui para dar tempo da gente repercutir isso, que é as novas gravações do Greg Williams lá no Saints. Ele que falou, né, para os jogadores quebrarem os jogadores adversários, né? É impressionante, né?
É aquela coisa, esse negócio de pagar jogador por conseguir interceptação, recuperação de fumble e tudo mais, é algo que acontece desde o século V, né? Quer dizer, sempre aconteceu na NFL. Mas agora, quando a gente tem videotape, né, do Greg Williams falando para bater no Frank Gore, na cabeça dele, depois da jogada, para ir atrás do joelho do Michael Crabtree, né, para ir atrás dos tornozelos do Vernon Davis, né, e para tentar nocautear a Alex Smith depois da jogada, é preocupante. É preocupante. E Roger Goodell, obviamente, não está gostando de nada disso, sendo que Roger Goodell está querendo eliminar contusões, né, na NFL, e especialmente concussões, né, que a gente sabe que são contusões que afetam jogadores depois de se aposentar. Essas gravações surgiram porque uma equipe que passou um tempo junto com o New Orleans Saints fazendo um documentário se sentiu eticamente obrigada a divulgar isso diante das informações e das punições que foram distribuídas para executivos e para o técnico Sean Payton dos Saints. Provavelmente a liga já sabia disso, porque as punições foram pesadas, né? Foram um ano para o técnico é uma coisa histórica, inédita. Então, muito provavelmente a NFL, o comitê que fez as investigações, foi um dossiê gigantesco, muito tempo de trabalho, muitas entrevistas. Então, muito provavelmente a liga já sabia disso. O grande público é que não sabia. E isso deixou todas as pessoas evidentemente indignadas, porque no momento em que um coordenador defensivo alerta aos seus jogadores sobre determinadas lesões, joelhos operados, vai o joelho direito dele operou o ligamento cruzado, vamos ver se resolveu esse problema aí, vai lá. Quer dizer, você tá mexendo com algo que não deveria nem ser assunto no esporte, ainda mais dessa forma. Ele foi banido indefinidamente, né? E não vai voltar, né? Bom, a NFL apresentou seus novos uniformes para a temporada, né? Mudança de marca esportiva, era a Reebok, agora vai ser a Nike, e os uniformes ficaram bem bonitos, ficaram simples, bonitos e tal, sem nenhum frufru a mais. Basicamente a mesma coisa, né? É só um material que é um pouquinho diferente. Não pode mudar, tem normas na liga que determinam que os uniformes têm que, durante um período de 5 anos, eles não podem sofrer um determinado percentual de alterações. Até isso acontece. Então, quer dizer, nessa mudança de uniformizador, não tem grandes alterações. Legal. Vamos conferir as nossas 10 melhores jogadas da semana para a gente terminar aqui com chave de ouro mais um The Books on the Table. Número 10, Chris Paul pro DeAndre Jordan. Ponte aérea. Número 9. É algo muito comum lá em Los Angeles, né? Blake Griffin, se ele enterrar, ele vai chorar. Esse aí é o David Lee do Warriors. Steven Stanko. Bem abaixo do nosso querido Blake Griffin, né? O David Lee, mas tudo bem, né? 59 gols na temporada. Desde a temporada 2007-2008, quando o Ovechkin marcou 65 gols, ninguém faz mais que 60. Só que o Tampa Bay fora dos playoffs. Mas ele vai jogar contra os Jets, ele já marcou 19 gols na vida contra os Jets. O Steven Stanko em 3 anos que eles jogam juntos. Aí o JP Arencibia, que marcou o home run de 3 corridas, o opening day mais longo da história, 16 entradas, Toronto venceu Cleveland. Esse é o Scott Rowland dos Reds. Que beleza. Você sofreu naquele jogo do Cleveland Indians, né? Ari Ferreira de Guiar, você assistiu o jogo inteiro, né? E seu time perdeu por 7-4. Sofrimento. Aí o Artem Anisimov. Ele é o quê? Ele é polonês? Ele é russo? Eu acho que Anisimov é russo. Ele é bom, acima de tudo. Ele é bom. Ele é bom. Tomou um high stick e ainda fez o gol. Tal de LeBron James aí. Essa foi demais. Olha a enterrada dele, bicho. Olha ele. Ele transmitiu esse jogo aqui. Esse jogo foi demais, quarta-feira. A gente transmitiu aqui. Você vê que ele agacha pra não dar uma testada aí no aro. Uma cabeçada no aro. Olha o Kobe Russell, tá? Kobe Russell dos Jays agora. Roubando a rebatida aí do Cleveland Indians. Kevin Durant. Esse é bom, né? Esse é bom. Será que o Oklahoma City Thunder vai para as finais da NBA esse ano? Bem possível, hein? Eles estão jogando bem, né? Ele e o Westbrook muito bem, né? É uma dupla fantástica. Blake Griffin. Oh, dear. Hello, dear. Oh, wow. Olha o outro, o nosso querido Gasol.
A outra em cima do Gasol. E de novo, e o Gasol, ele... Já vai, bate no outro. Aí que tá, né? O Gasol cai, é tipo pôster, são vários pôsteres aí do Blake Griffin na cabeça do Gasol, né? Uma coisa feia. E se tem uma coisa que o Gasol não é, pequenininho, né? Um abraço pra vocês. Abraço. Tchau. Valeu. Valeu, galera. Obrigado. The Books on the Table volta na próxima semana com muito mais notícias dos nossos esportes americanos. Até lá.